Então vamos lá, boa tarde. Vamos ver aqui como é que a Mac entra e me chama. Eu ainda sou principiante nisso. Vamos ver quem vem chegando para essa tarde de sábado, um friozinho e uma conversinha informal. Por enquanto só eu. Aprendendo a falar com o vídeo. Tá, Mac, tu me pede isso e eu te aceito. Tu é mais acostumada que eu com isso. Então vamos lá. Maqueles enviou, eu vou visualizar. Por enquanto só eu e tu. Boa tarde, E aí, tudo tu bom, tranquilo? Bia? Tudo e contigo? Tudo bem? Tô Tudo. gravando também no E Face, ao Face? vivo. Na Sim. verdade, então, dizendo que é a Beatriz Alves, né, das terapias Isso. integradas, e que Aham. vocês só vão escutar a voz dela, mas Sim. porque foi uma forma que a gente encontrou também de dividir com o público do Face que não tem Insta, né? Uma possibilidade a Sim. mais. Aham. E aí, por enquanto, só nós duas. Vamos Vamos aguardar o aguardando, povo. né? Aham. É, e depois vai ficar gravado, e de qualquer forma vai a gravação, né? A gente compartilha com o Face também, né? E Sim. no YouTube, né? E passo pro YouTube, depois passo pro Face, né? Então, assim, para começar, então, para quem ainda não nos segue no YouTube, é Maqueles Medeiros, o meu perfil. O da Bia é qual? É Bia Alves Terapias Integradas. É Bia Terapias Integradas. Eu acho que não tem o Alves no canal do Insta. Então, no Do, YouTube. perdão, do YouTube. Aham. Então, recapitulando, pessoal, para quem ainda não nos segue, que a gente está sempre dando dicas de saúde, de qualidade de vida. É Maqueles Medeiros, o meu perfil. E o da Bia é Bia, Beatriz é Bia Bia Terapias Integradas. Bia Terapias Integradas. Vão lá no YouTube e nos sigam. Sempre tem alguma dica legal para todo mundo aí, para poder compartilhar, né? E ao É mesmo isso, tempo ó. ter uma contribuição para gente, né? Nos seguindo. Nos Com incentivam certeza. a fazer mais vídeos. Uhum. Ó, Olha, se. a Simone entrou. Boa tarde, Aham. Simone. Aqui no aguardo. É que A agora que vai gente. ser 5h30, né, Bia? A gente Entrei um começou pouquinho antes para dar uma vez para tudo certinho, organizar, né? né? Aham. Eu ainda sou aprendiz, né? De entrar primeiro. É, hoje eu sou E, convidada, hoje é a Bia. Que eu já agradeço, gratidão, Bia, por poder estar aqui. sim, eu também te agradeço por disponibilizar o teu tempo e a Capaz de gente sempre, conversar. É ó, uma tarde, boa tarde maravilhosa para ti também. vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos. Bom, Dá- agora eu perco noção do tempo aqui, né? Porque eu não tenho o Tu relógio. vai me perguntando, porque como eu tô gravando para depois colocar no YouTube, já Sim, tem 2 minutos, mas é tranquilo. Ó, a Lu sim. entrou, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Lu. Isso aí, né, Bia? Se tu quiser Sim. falar alguma coisa que não Então seja do vamos assunto aí, dar. Vamos esperar uns 5 minutinhos e aí a gente inicia, né? Depois, de qualquer forma, vai ficar gravado, né? sim. Que, não, o objetivo do que conversar é a respeito do que nos levou nessa caminhada, mas tu vai falar, porque eu já andei falando bastante sobre isso. Lógico que a gente sempre pensa em alguma Tem que coisa, falar. né? Aham. E o que nos fez agregar, né? O que foi nos fazendo perceber nos atendimentos e nos fazendo ir buscar mais opções, mais ferramentas para que se tornassem mais efetivos e com melhores resultados, né? Mais ou menos esse o objetivo desse nosso papo informal. Então tá, né? Para quem já tá aqui, já nos Ó, conhece, oi, mas eu. Luiz. Luiz, Oi, Otávio, Luiz Otávio. Tudo bom? olha só.
Eu acho que é importante também a gente se apresentar igual, porque depois vai ficar Sim, registrado em vários canais para as pessoas que ainda não nos sim, conhecem, né? Eu sim, sou a Maqueles Medeiros. No início, a minha primeira profissão foi fisioterapeuta, e aos poucos eu fui agregando outras ferramentas para o trabalho, né? Então, sou reikiana, sou facilitadora de barra de axis e de facelift energético, praticante de barra de axis, de facelift energético e de mais 50 processos corporais voltados que são do axis. Importante dizer que são todas terapias energéticas que veem o corpo como veem o ser humano como um todo, né? Não visam só o corpo, mas também a parte energética do ser humano, alma, mente, enfim. Até porque eu acho que a Bia também, né, falando por ela, a gente acredita que às vezes a doença ou a dor, a tensão é só um sintoma que o corpo está sinalizando de algo muito maior, né? Que isso é só a sim. pontinha do iceberg. Bia, É se isso. apresenta também. Bom, meu nome é Beatriz, a maioria me chama de Bia. Eu também trabalho com terapias corporais, né, integradas. E o meu carro-chefe por um bom tempo foi a massagem, eu iniciei aí, daí despertou a vontade de mais conhecimentos, daí eu fiz uma graduação em educação física, tentando agregar, fui fazer educação física porque eu acreditava que teria que trabalhar com, não com a recuperação, né? Não optei pela físio na época porque eu dizia, não quero recuperar, eu quero prevenir. E eu, durante um período, eu vi justamente que era possível ainda em qualquer momento restaurar, né, dificuldades que a gente tinha, limitações, né, com a minha própria experiência, porque eu parei de fumar, fui para uma academia e consegui ver que eu consegui recuperar muito das minhas limitações. Então, a educação física surge aí, a vontade de cursar e trabalhar com a educação física. E me formei, e depois me pós-graduei em motricidade infantil, também tentando trabalhar com crianças com paralisia cerebral, mas a massagem sempre foi o que se manteve e foi sempre o que continuou durante todos esses períodos. E aí fui agregando mais terapias, vendo as necessidades, né? E todas foram válidas e são válidas ainda para integrar e perceber como é que a gente consegue uma melhoria e como é que a gente consegue ferramentas para mostrar o caminho para as pessoas buscarem as suas verdades e as suas melhorias, porque na verdade é isso que eu acredito, né? A gente só dá as ferramentas para que a pessoa consiga encontrar o seu caminho, a sua verdade, as suas melhoras. Então, processe a sua autocura. É? Boa ideia, a Déia chegando ali, nos dando um Oi, oizinho. oi. Então, dentro disso, é isso que hoje eu trabalho. A massagem, eu acabei agora, depois, no meio dessa pandemia, optei em me despedir dela, né? E vou continuar só com as outras terapias. Então, é mais ou menos isso. Sim, Então, acho que a gente pode iniciar, né, Maqui? Acho que tu acho que sim. pode começar contando o porquê tu fez essa escolha. No fim, eu contei porque que eu fiz as minhas escolhas da graduação. O que te levou a fazer fisioterapia, né? Em que momento tudo isso surgiu? Por que tu Sim. escolheu? Na verdade, eu acho que sempre as nossas escolhas, pelo menos as minhas, sempre veio de situações pessoais, né? Não vou dizer que não. E porque desde sempre eu fui muito coração, né? Por mais que às vezes a gente se ache irracional, sempre tem alguma coisa emocional relacionada. E na verdade, Sim. assim, né? Quando mais jovem, eu tenho um irmão com 10 anos de diferença de idade. E aí, de pequenininho, ele já nasceu muito asmático, com muito problema de bronquite, e se hospitalizava muito. E aí eu acompanhava aquilo assim. E queira ou não, eu via o médico dele como alguém que tirava ele daquele sofrimento, né? E eu via Sim. assim o olhar dos meus pais pro médico, tipo, nossa, é como se fosse quase um Deus na Terra, porque é quem Ah, conseguia tirar ele daquelas situações difíceis. E eu acho que sim. daí já começou o meu interesse pela área da saúde, né? Porque eu pensava Aham. assim, eu quero fazer algo assim, né? Eu quero poder Sim. ofertar isso para as outras pessoas. Aí eu tentei medicina por um bom tempo. Antes disso, fiz magistério também. Aí gostava muito de trabalhar com criança. Só que no magistério eu vi que aquilo para mim era muito pouco, porque eu peguei crianças muito humildes. E Aham. aí não me agradava estar ali tentando ensinar algum conteúdo, sabendo que por trás daquilo existia crianças que tinham outros déficits, né?
Então, como é que eu ia estar cobrando o aprendizado, sendo que às vezes elas não tinham uma base familiar, às vezes passavam fome, frio, porque era uma escola muito humilde. E aquilo me chateava muito, eu me sentia muito impotente em Sim. nesse sentido. E eu vi que não servia para mim, e saí. Aí tentei medicina por um bom tempo, percebi que o universo é muito inteligente e que às vezes o que não dá certo é porque tem algo muito maior e mais grandioso pra gente. Aí, Sim. como não passei em medicina, tentei 3 vezes, não passei, resolvi fazer fisioterapia. Mas sempre com aquela intenção, tá? Final do ano eu vou tentar vestibular de novo para medicina. Sim. Chegou no segundo semestre, eu digo, tá, quero fazer um estágio, nem que seja só para observar. E aí eu fui fazer estágio para entender melhor o que um fisioterapeuta fazia e me encantei, me apaixonei. Sim. E hoje eu posso dizer que eu sou muito grata por não ter passado em medicina, porque eu vi que como fisioterapeuta, eu acabava tendo muito mais tempo de presença com o paciente, Sim. com toda a caminhada dele, às vezes um pós-cirúrgico, ou até mesmo eu, eu vi que tinha muito mais a ver comigo. A gente acaba se envolvendo com os familiares também. Aí, nesse momento, a gente já começa a ver que é todo um sistema, né? O corpo é um Aham. sistema, que quando uma parte não funciona, afeta todas as outras. E a família é um sistema, porque quando alguém ali de dentro não tá legal, acaba afetando toda a família, Sim. né? Todo mundo acaba envolvido nisso. E a partir dali, seguindo a fisioterapia, foram 5 anos de faculdade, depois eu acabei fazendo o Pilates clínico, que foi minha primeira especialização, assim, e que aí eu comecei a trabalhar não só aquela questão tão de sintoma, mas aquela questão de trabalhar a pessoa como um realinhamento do todo, quando uma parte não está legal, influencia na outra, a questão da respiração junto com a atividade. Aham. Daí, a pós-graduação que eu optei foi a de osteopatia, que aí eu acho que eu sou muito grata a esse curso. Embora eu não trabalhe com a osteopatia pura, em nenhum momento eu trabalhei com ela pura, eu aprendi que o corpo humano, ele tem a capacidade de autocura, né? E Sim. daí, eu tive vários insights em cima disso. E uma das coisas foi o nosso método que a gente criou há um ano atrás, que é o método MB da terapia da autocura, né? Que a gente entendeu que o Sim. organismo tem essa capacidade de se curar. E que para isso precisa ter um autoconhecimento. Sim. E paralelo a isso, eu fui também buscando coisas para me evoluir, né? Para buscar me Sim. entender, a me conhecer. E nessa caminhada, então, eu fiz os cursos de cura quantum. Antes disso, eu já tinha feito o Reiki 1 contigo, né? Por Sim. trabalhar, por notar que existia algo a mais no meu cliente, já antes, aquilo é o que a gente chama do saber que a gente tem, né? Ou da nossa intuição. Eu acabava usando cores no atendimento sem entender por que vinha aquelas cores. Aí foi quando tu teve o insight de perceber que eu já, de certa forma, trabalhava, de repente, com a energia do Reiki, fiz o curso de Reiki. Aí fizemos o curso de cura quantum como colegas, né? Sim. E nesse momento, de novo, veio a questão do sistema, de perceber que o corpo é um sistema, que a família é um sistema, né? Porque a gente Sim. viu muita coisa a respeito. A gente também se trabalhou com constelação familiar, com o Sayan. E Aham. mais uma vez a gente viu que existe uma energia, que existe um campo energético. Nesse meio tempo eu era autodidata, estudava muito sobre física quântica por conta na Aham. internet, fiz várias aulas. E aí, a cada vez mais eu via que atender só o sintoma ali, só a doença, era como se a gente estivesse tentando apagar um incêndio, mas sem Verdade. descobrir onde é que estava o foco. Ó, pessoal do Espaço Girassol chegando, boa Aham. Boa tarde. tarde. Estava agora falando das constelações, que na verdade, né, são feitas ali no Espaço Girassol e que a gente participa. Enfim, aí eu vi que é muito pouco, né? E também veio de acordo com. Depois disso, eu ainda comecei a trabalhar com Axis, conheci o Axis, porque eu queria uma ferramenta a mais no meu trabalho. E aí eu fui experimentar, eu fiquei muito na dúvida entre o Axis e o Theta Healing, e acabou que, por incentivo teu, eu acabei fazendo o curso de barra de Axis. E para mim aquilo foi com certeza, foi um divisor de águas na minha vida. Claro que tudo que eu fiz antes e que eu fui agregando me levaram até ali, mas ali foi um grande divisor, né? Que foi em outubro do ano passado. Aí com a Axis eu tive contato com o facelift, que eu me apaixonei, e aí resolvi virar facilitadora de facelift. Agora com a quarentena eu descobri que eu não quero mais
trabalhar com a fisioterapia pura, porque eu acho que eu estaria deixando muita coisa que eu aprendi, eu não estaria sendo congruente com a minha filosofia de vida, né? Porque Sim, realmente a gente percebe que tu só ir ali diminuir a dor e não ver o que está causando aquela dor é muito pouco, porque vai ser uma coisa paliativa, onde que de repente tu vai tornar o teu paciente dependente de ti, tu vai ser uma sim. bengala para o teu paciente, e a gente sabe que o ser humano tem o potencial de se curar, e que talvez a gente tem muita ferramenta para possibilitar essa cura, né, essa autocura. A gente pode ser protagonista nessa história de tu melhorar o teu paciente, tu ajudar o teu paciente a se melhorar e Sim. liberar ele, sem ele ficar com aquela dependência de ter que estar voltando para ti, né? Que isso é muito É, pouco. Então, isso eu acho que nisso lembro, aí. te interrompendo um pouquinho, isso eu lembro do Sayan, né, que justamente no primeiro momento, acredito, quando a gente começa essas terapias, né, a gente, na verdade, fica um pouco dependente do paciente, da mesma forma que o paciente fica dependente nosso. Mas daqui a pouco a gente percebe que essa dependência não pode continuar, né? Ele tem que vir, a gente tem que auxiliar em encontrar essas ferramentas e seguir a caminhada dele. E assim vai ser o fluxo de tantos que vão vir, tantos que nós vamos poder ajudar e, consequentemente, é sempre uma troca, não é? E assim vai, o fluxo vai seguindo e nós também vamos seguindo e aprendendo, né? Uma troca, na verdade, uma troca. Pode continuar, É, desculpa te interromper. imagina. Se deixar, eu vou falando, falando, falando. Não, não, vai, E, pode. e assim, né? Eu acho que nisso a gente tem que ser muito grato ao Sayan mesmo, além dessa questão do olhar sistêmico, né? Das constelações do Bert Helling, que é esse a Sim, filosofia, né? Outra coisa que ele sempre nos dizia muito, que às vezes, por mais que a gente venha de uma caminhada, às vezes eu tinha dificuldade de entender que aquela história assim, tu tem que estar neutro na frente do teu sim, cliente, né? Mas essa neutralidade não é uma frieza, é uma sim. neutralidade para tu poder ver as possibilidades que tem ali, ver como uma tela branca, para tu não ter um ponto de vista em cima daquilo que o teu cliente está te dizendo, para não botar ele numa situação de repente de vítima ou de vilão, né? E Uhum. simplesmente conseguir aumentar as possibilidades de cura dele, né? Sim, Da isso eu acho autocura que dele. também, eu também te interrompo mais umas vezes, eu acho que isso tá tudo associado ao autoconhecimento. No momento em que a gente tem esse processo de autoconhecimento, hoje, mais uma vez, eu escutei a respeito disso, as nossas emoções nós não podemos modificar, nós temos ela. Então elas estão ali, elas existem, né? Mas no momento em que eu sei, tenho consciência dela, eu sei como fazer com ela. Então aí eu tenho a possibilidade da escolha. Então acredito que a constelação familiar, como todo e qualquer outro atendimento, quando tu te conhece, tu já tem um autoconhecimento, tu sabe que de repente algo pode brotar uma emoção em ti. Mas por conhecer, tu já pode fazer a escolha, não é? Ou que eu, para mim, tem um ditado bem simplesinho que diz o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E acho que é bem isso, se emprega bem isso nessas questões da emoção, né? Então, Sim. E eu acho importante falar porque às vezes quando a gente faz, atualmente a gente tem feito lives com sim, pessoas que estão na mesma frequência nossa, que já tem uma sim, longa caminhada de cursos, né? De sim, buscas também como cliente de terapeutas, de terapias diferentes. Então, às vezes, parece fácil falar isso. Só que isso eu gosto de deixar claro que é um processo que a gente entende que é um desafio. Que não é porque hoje a gente consegue falar isso aqui com essa facilidade, né? Com essa clareza. Mas claro que isso aí a gente passou por etapas para chegar nesse ponto. E eu acho que tu falou uma coisa que é bem importante, que tem muito a ver com o nosso método MB, né? Que é a questão sim, de do autoconhecimento. autoconhecimento. Uhum. E aí não tem como não citar o autoconhecimento sem pensar na situação de estar presente, né? Porque hoje a gente está muito no piloto automático no nosso dia a dia e não para Sim, se avaliar e nem avaliar o que está acontecendo, porque é um dia atrás do outro. E isso a uhum. quarentena nos permitiu dar uma paradinha, né? E ó, a Mari. Oi, Mari, É, tudo bom? E aí, assim, ó, no momento que a gente para e a gente consegue estar presente, e estar presente é realmente ter um estado de presença, o que, que seria isso? De sim, tu poder
perceber o que tu tá sentindo. Algumas pessoas fazem isso através da meditação, outras vão para uma sessão de terapia, né? Que existe N Sim, tipos de terapia. Outros vão para uma constelação e tentam enxergar aquilo energeticamente num campo energético. sim. Mas o que é importante é a gente achar uma forma de começar a se observar, né? Para estar presente. E aí é Sim. claro que nesse momento a gente vai ver que às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente tem ódio de alguma situação, às vezes a gente julga outra pessoa, que seriam as nossas sombras. Mas isso tá Aham. certo, a gente não tem que abafar isso, né? A gente tem que enxergar isso aí para poder liberar e até para se Sim. autoconhecer, né? Sim, com certeza, né? Lógico, como tu diz, é um processo de muito tempo, né? E para chegar aqui. É uma boa caminhada, né? Mas até porque a gente só consegue ajudar outra pessoa quando a gente começou esse processo de autoajuda. Quando eu fiz a live com a minha outra colega, eu disse que o mais gostoso para mim sempre nos cursos é porque a primeira pessoa a ser trabalhada sou eu. Sim. Porque automaticamente tem as práticas e ali é o momento que eu mais usufruo de tudo, porque eu sou a primeira pessoa a E ser atendida, né? Pode E completar. trazendo uma frase que eu vi, até tem esse. Eu, foi uma entrevista do Douglas e do Rodrigo Dantas com uma Sim. médica quântica. Eu até Aham. dividi isso no meu Face, no perfil. Que ela disse assim, ó, que todos nós profissionais que trabalhamos a saúde de uma forma mais globalizada, enxergando que é uma questão energética, que é uma questão quântica, o mais ajudado, em primeiro lugar, o que mais recebe Somos contribuição nós. somos nós mesmos. E não é só contribuição financeira, é Sim. contribuição na questão de uma saúde melhor, de uma qualidade de vida melhor. Então, os primeiros que são beneficiados com isso somos nós, né? Sim. Profissionais da área da saúde, ou seja lá de que área for, que Sim. conseguem enxergar, ter essa visão de que nosso, o que a gente faz para o outro retorna para a gente. Então, quanto mais vibração positiva, quanto mais contribuição a gente tenta ser para o outro, mais a gente recebe, né? Isso é quântico, está comprovado Sim. já. Sim, a gente vai se adaptando àquele sistema, não é? A gente vai percebendo e vai se adaptando, porque eu acredito que quando a gente traz isso de acreditar que existem coisas além, né, do que só o que aparenta, a gente já traz isso, já deve ter alguma marca lá dentro de nós, né? E a gente começa a buscar justamente na gente, né? No primeiro momento na gente para depois então conseguir ajudar o outro, né? Acho que Sim. é mais ou menos esse o caminho, né? E é uma coisa muito incrível porque hoje eu estava ainda lembrando que eu comecei meu tratamento com florais, né? E eu sempre digo que esse foi o divisor de águas na minha vida. Foram os florais, eu não tenho a menor sombra de dúvida sobre isso. E aí, em dada sessão, ela resolve que eu tinha que ir no iridólogo, que eu não tinha nem noção do que era. Né? Pá, isso lá nos anos 90. E eu lembro que quando eu fui na consulta com ele, que ele olhou a minha íris e que ele começou a falar tudo a meu respeito, eu primeiro pensei que ele era algum mágico. Aí eu digo, pá, esse cara é espírita e vê além. Né? E quando eu vi, ele era adventista. Tá? E ele tinha lá um diploma lá e alguma coisa que falava sobre isso. E o incrível, assim, que nessa época, que foi lá nos anos 92, 93, ele disse que o meu arquétipo era flor, que eu precisava da natureza. E até então eu me considerava um ser urbano. Eu não O conseguia me arquétipo, visualizar. e o arquétipo de flor é o feminino também, né? E eu pensei assim, meu Deus, eu estava mais para mineral, para pedra, do que para flor naquele momento da minha vida, né? E quando ele me disse aquilo, então hoje, por exemplo, eu estou aqui na casa do meu namorado, que tem muito verde em volta, e eu queria fazer na rua essa live de Sempre novo estão na pelo rua, verde. hoje não deu. Mas hoje está muito frio, né? Então, e eu lembrei dele justamente por isso, né? Porque realmente ele tinha razão, né? É o meu habitat, né? Dizem que a gente tem o ponto de poder e o meu ponto de poder é a natureza. E eu digo, Sim. então todos os processos que a gente vem passando durante todos os anos para se conhecer, tu vê lá naquele momento, para mim eu era urbana e estava mais relacionada, né, a um mineral do que propriamente a um vegetal. Né? E depois, no decorrer do conhecimento que a gente vai adquirindo, vai se percebendo, vai vendo onde realmente é o nosso ponto de poder e o que é a nossa afinidade, né? São os nossos Sim. processos.
Mas tu trouxe uma coisa que me veio agora, a questão dos arquétipos femininos, né? Que Sim, são 7. E ao mesmo tempo do Enneagrama, que também a gente trabalhou muito no sim. nosso curso de Cura Quantum. E aí a gente vê o como é importante a gente se conhecer e se observar para ver qual que está em excesso. Porque o ideal mesmo é a Sim. gente, claro, vai ter sempre vai ter uma Tá personagem do Enneagrama que exacerbado. vai ser Aham, mais forte, assim como aham. vai ter um arquétipo que vai ser mais dominante. Mas o que é importante? A gente tentar buscar o equilíbrio, né? De ter Sim, sim. todos para poder estar em equilíbrio com o sistema natureza e Uhum. sociedade. E aí, para isso, de novo, a gente volta na mesma coisa, né? Que é importante o estado de presença para poder se autoconhecer, para poder Sim. saber onde é que a gente se encontra, o que tem que mudar. E que muitas vezes, que nem tu disse, eu estava mais no mineral, ou seja, devia estar em excesso, né? Porque tu estava no Sim. meio da cidade e buscando Aham. isso. E, na verdade, Uhum. teu ponto forte era aquilo que estava em falta, né? Tu Aham. teve que Sim. olhar para aquilo. E hoje Uhum. tu já sabe que esse é teu ponto forte. Que é teu... Sim. Então, é como isso é É. interessante, como é dinâmico, né, Bia? Sim. Porque cada dia a gente precisa, é uma energia que se requer, porque é tudo muito dinâmico. Conforme muda o sistema, a gente muda o nosso papel dentro do sistema também, né? Com E eu acho que a certeza. mesma coisa é com os nossos clientes, que antigamente eu chamava de Uhum. paciente, e isso foi também um curso que eu fiz agora, antes de entrar na quarentena, uma semana antes eu fiz o curso dos 3 dias de corpo. E aí eu ouvi uma Sim. coisa que a gente até sabia já, porque a gente vem desses estudos energéticos, né, de olhar a pessoa Aham. como um todo. Mas às vezes é uma coisa tão simples que passa batida, né? Que é aquela história Aham. assim, ó, que cada cliente que chega para ti ali, ele não tá ali para tu ajudar ele. Tu vai ser uma Uhum. contribuição, porque ele já tem tudo que ele precisa dentro dele. Sim. E que ele Sim. também é uma contribuição para ti, porque senão ele não estaria Uhum. ali. Que no momento que tu tá trabalhando ele, ele também, de alguma forma, tu tá se trabalhando, né? Sim. Então, Sim. por isso que na nossa profissão tem que todo dia é um dia, cada dia vai ser uma Uhum. energia que se requer para aquela situação. Mas Aham. sempre aquela história, né? Primeiro se olha com amorosidade, com gentileza, que é para poder fazer isso por quem tá chegando para Sim. ti. É, eu acho que tem coisas, né, que às vezes são básicas que a gente até nem entende, né? Como é ama o outro como a ti mesmo, né? Isso é Tão básico, quer dizer, simples. tu precisa te amar, porque se tu não tiver amor por ti, né? Eu tinha um ditado que dizia como é que tu vai dar para o outro aquilo que tu não tem. E realmente, então mas são frases que às vezes se perdem, a gente repete sem escutar. Né? A gente tem, às vezes, Sim. muito hábito de repetir e não escutar. Né? E Piloto porque automático, né? são tantas coisas, né, que a gente passa despercebido. Né? E eu até costumo sempre contar uma história quando eu fui morar em Bento. Na casa que eu morei, quando eu fui morar, tinha uma árvorezinha bem baixinha, bem bonitinha, e uma pessoa lá de Bento disse para mim, tu vai ver quando chegar a primavera que essa árvore vai dar florzinha, tu vai ver que linda. Quando realmente chegou a primavera, parecia umas fitinha mimosa numa cabeça de criança, era assim que eu visualizava. E uma amiga minha aqui de Porto Alegre, eu disse, bah, tem uma árvore aqui linda, maravilhosa, quando tu vier aqui tu vai ver que linda. E ela chegou lá e quando ela olhou a árvore, ela disse assim para mim, mas essa árvore tem lá em casa e tem lá em Porto Alegre em vários lugares. Aquilo eu me senti como o Pequeno Príncipe e a Rosa. Foi mais ou menos isso. Porque realmente quando eu voltei a Porto Alegre, eu vi que essa árvore da primavera tem em tudo que é lugar. Né? E aí, então, o que, que isso te faz refletir? Eu vivi 40 e tantos anos em Porto Sem Alegre e ver. essa árvore nunca me chamou a atenção. Aí eu chego em Bento, vejo pela primeira vez algo que a vida inteira eu convivi. Né? E esses são os nossos processos. Porque a gente passa tempos e tempos repetindo coisas que a gente muitas vezes não escuta, né? Então, E tu sabe, Bia, que isso que tu falou tem muito a ver com o texto que tu colocou no nosso grupo que tá findando agora da gratidão. Que sim, eu não vou saber dizer de quem é o autor, mas eu até já coloquei um postzinho no meu Whats ainda, no status do Whats. Que ele disse o seguinte, que a magia tá em tudo. Só que se a sim, gente não foca em acreditar na magia e olhar para a magia, não foi com essas palavras, mas enfim, sim.
ela se torna invisível, né? E aí eu até associei isso com os nossos... Ó, Cláudia. Oi, Cláudia. Eu falei há pouco nela, que era ela, pessoa de Porto ela, Alegre, é a Berta. E aí, assim, ó, a mesma coisa é o que a gente tem dentro, né? Daqui a pouco, agora, tu falou da arvorezinha, por exemplo, passou anos em Porto Alegre e não enxergou. E quantos talentos a gente tem adormecido, né? Quantas qualidades a gente tem adormecido que a gente não consegue perceber. E aí passa invisível isso. De coisas que a gente poderia estar explorando. E eu acho que isso também tem a ver com as pessoas que chegam pra gente, né? Como clientes, como pacientes, como alunos. Às vezes, se a gente focar com aquela visão mais cartesiana, de só avaliar o que a pessoa chegou ali e te pediu, porque eu, por exemplo, como fisioterapeuta, posso falar, uma dor na lombar, tratar só aquela dor na lombar, ou um paciente que chega com Alzheimer, tratar só a parte física do Alzheimer, aquilo é a ponta do iceberg. Ou tu, por exemplo, quando chega alguém, sei lá, com uma bursite para tratar acupuntura, se tu for tratar só aquele sintoma, tu vai estar indo num detalhe. Tu não vai olhar para o todo, do que mais que tem ali para tu poder mexer, o que de grandioso tem ali para tu para poder realmente auxiliar, né, para ser contribuição. E eu acho que é isso que a gente busca como profissionais, né, Bia? É incrível. Lógico que eu fiquei agora aqui pensando, não é? Que a gente está sempre buscando melhorias para as pessoas como profissional, né? E como ser humano, né? Esse intuito que a gente traz dentro da gente, esse instinto de ajudar. Né? Mas eu acredito isso quando eu ajudo o outro, eu digo, e consigo ajudar, é tão gratificante que não tem dinheiro no mundo que pague, né? O sabor de saber que a pessoa conseguiu enxergar alguma coisa, conseguiu caminhar. Eu costumo dizer que é um débito a menos, né? Eu costumo sempre dizer que é um débito a menos. É um degrauzinho a mais. Que, né? Aí eu pensei, será que isso é arrogância? Não, eu não acredito que seja arrogância, porque toda vez que eu aprendo alguma coisa, aquilo parece que é tão fácil que todos podem, então eu acho que não tem nenhuma dificuldade naquilo ali, né? Eu acho que a gente... Te cortei, continua, depois eu falo. Então parece que é uma coisa tão simples, até porque cada conhecimento que a gente adquire, a gente percebe que falta muito mais, que sempre tem muito mais a aprender, né? Eu agora estou fazendo mais uma especialização nos chus antigos da medicina chinesa, e no primeiro momento parece tudo tão simples, né? Yang, Yin é um movimento que exacerba, outro movimento que contrai, mas daí tu vai ver é muito complexo, porque cada pessoa é um sistema, e tu empregar isso para cada indivíduo, porque o atendimento é individual, cada pessoa é uma pessoa, e nunca se pode generalizar. E talvez seja isso mais bonito nessa profissão da gente, né? De não enxergar uma pessoa, sabe? Em partes, mas como um todo. E eu acho que é por isso que a gente ama tanto isso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar fixa numa coisa muito cheia de forma e estrutura. Então, tu sabe que cada pessoa que chega pra ti, chega com uma mágica diferente. E tu poder trabalhar naquilo, por isso que eu acho que a gente tem tanta... Isso é aquela história, a gente é as taradinhas de curso, né? Quando vê, a gente faz um e já quer fazer outro e associa uma coisa com a outra e eu acho que é por isso, é porque cada... E outra coisa, até o teu cliente. Tu não pode chegar assim, achar que tu vai ter uma rotina com ele. Sim. Porque isso é muito medíocre, né? Diante de tudo que a gente percebe, que a cada dia vai ser uma coisa diferente que vai estar... que o teu cliente vai estar requerendo de ti. Sim. E também um olhar diferente que tu vai estar tendo sobre o teu cliente, né? Nada está estagnado, tudo é muito dinâmico. A gente até comenta isso, porque ora uma tá dando aula para outra, ora uma tá sentada do lado da outra assistindo aula de uma terceira, e isso tudo é muito dinâmico mesmo, acho que essa é a palavra. E isso essa lindo, rotatividade, né? Essa rotatividade é linda. E agora, quando a gente iniciou aqui, que tu falou, que tu vê esses anos todos que a gente se conhece, eu não me lembro de tu ter mencionado essa questão de quando tu passou pelo magistério. Né? Tu vê, quando tu passou pelo magistério, quantos anos já fazem isso? Né? Já é um bom tempo. Eu tinha 16. Lógico, eu sou um pouquinho mais velha do que tu, mas nessa época eu estava lá no judiciário.
né? E nem pensava em trabalhar com isso. E anos depois eu fui passar por mais ou menos a tua mesma situação, porque quando eu fui fazer educação física e que eu tive que dar aula e peguei aquelas crianças que eu percebia que a carência delas ia além, né? Uma criança que não tinha um tênis para fazer uma educação física, que para mim seria o básico. Eu também só dei aula em escolas precárias, né? Uhum. E que tu via, assim, algumas crenças, algumas limitações daquelas crianças, eu lembro que eu pensei, ou eu agrego alguma coisa, ou eu saio fora, porque não tinha o que tirar dali mais. É tudo muito precário e tudo muito pobre em todos os sentidos, né? Então eu lembro que foi muito, não sei se é decepção a palavra exata, que eu digo, não, eu não tinha nada para fazer ali. Eu não ia poder contribuir mais com aquilo ali, Eu né? acho que é Então, isso mesmo. aprendi com eles muito. O maior aprendizado que eu tive, eu acredito que foi isso, e com as crianças com paralisia cerebral também, foi um grande aprendizado para a minha vida. Sou muito grata a eles. Mas tu vê, eu vivi mais ou menos as mesmas coisas que tu, muito tempo Em depois, épocas né? diferentes. Então, essa rotatividade do mundo é muito incrível, né? As Ah, eu acho que a gente experiências. só tem que agradecer ainda e ser dessa forma, né? E, Aham. e o que eu acho mais legal ainda é que hoje em dia, eu acho que principalmente já estava acontecendo todo um movimento. Porque, na verdade, muitas vezes, Bia, pessoas que têm essa visão, esse ponto de vista parecido com o nosso, teve um período que foi muito desacreditado, né? A Sim, gente é sim. desacreditado pelas pessoas até que estão. Porque a gente vem de um sistema cartesiano, que Sim. é tudo dentro de caixinhas, né? Tudo dentro da Aham. Matrix. Só que isso a gente reconhece, de novo, que nem tu falou, não é se achar melhor do que ninguém, não é isso. É que a gente, de alguma forma, já conseguiu ver diferente isso. E tentar sair Uhum. dessas caixinhas. Só que isso é um Sim. desafio. E aí Aham. hoje eu recebi, foi até do meu irmão. Ele me enviou um vídeo falando a respeito da Sociedade dos Cardiologistas. Claro, eu já tinha visto alguma coisa na televisão, né, que eles estavam Aham. associando a questão de problemas cardíacos com quem tem menos, que tem a espiritualidade menos trabalhada, né? Que quanto mais Uhum. trabalhada a espiritualidade, mais menor é a chance de ter problemas cardíacos, né, e depressão. Sim. E, claro, eu fiquei feliz quando eu recebi aquele vídeo, mas teve Sim. uma coisa que eu acho que me chamou muito a atenção, que foi uma frase assim, ó. Ah, agora então foram feitas várias pesquisas e tem comprovação científica. Não vai mais ter aquele achismos de muitas terapias. E aí eu vi aquilo assim e comecei a rir, porque eu pensei assim, ah, quanto tempo, né? Tipo, tu estuda medicina tradicional chinesa. Olha a sabedoria milenar que tem. Não é Uhum. achismo. Não, Olha o com quanto a certeza. gente vai buscar outras coisas pelo fato da gente Uhum. ter comprovação dentro dos nossos consultórios, dos nossos atendimentos, que a gente aplica e vê resultado. E não é uma coisa que a gente faz superficialmente, porque a gente também busca fazer essas terapias para comprovar antes de aplicar, né? Sim, A com gente trabalha certeza. com muita congruência nisso. Mas mesmo assim eu fico tão feliz porque cada vez mais os profissionais estão se voltando para essa questão do todo, né? Da Sim. energia, do que é quântico. Estão Sempre saindo vai daquela. ter, né? Eu lembro que quando a gente ia todas as terças às tardes lá para a ISEF, na biomecânica, assistir as palestras dos Mais isso profissionais, ainda, né? Foram 2 anos, se eu não me engano, que nós fizemos isso, todas né? as terças, Foram. é. É. E eu lembro de um profissional que ia falar da acupuntura na época, e eu ainda não era acupunturista, eu estava me envolvendo com shiatsu. Mas já estava começando a surgir, né, uma ideiazinha de fazer a medicina tradicional chinesa. E quando ele falou a respeito da acupuntura, meu Deus, foi tão triste eu ver aquilo. Ele disse que eram umas agulhinhas e que um cara lá, há mais de 2000 anos, tinha criado esse sistema, mas que com o tempo isso ia se perder. E que até era válido para algumas situações de pôr agulha localizada. Foi assim, ó. Foi Ele um falou, horror. falou na acupuntura só voltado para a dor, né?
Só que só assim, com funcionava para protocolos, né? só para alívio Só de com dor. Não, protocolos e pela compreensão dele, o imperador que criou, que foi o imperador amarelo, que criou o sistema da acupuntura, né? Que conciliou a natureza com o homem, ia desaparecer. E quer dizer, o cara já está há mais de 5.000 anos de forma comprovada, todo um sistema, né? Mas é assim, né? O funcionamento é assim, porque tem muitas pessoas que é ciência, 2 e 2 é 4, mas tudo bem. Cada um dentro do seu cada um, né? Cada um dentro do seu quadrado. Né? o mais importante é que agora, cada vez mais, isso aí está se disseminando, né? Tá, tem E muitos mais que médicos acreditando e empregando de forma alternativa mesmo, como é. A gente ouve muito o reiki, o próprio reiki, né? Dentro de hospitais, né? Já está sendo o o médicos Sistema falando a Único de respeito. Saúde. Isso é ótimo, né? Mas tem momentos que, assim, hoje, por exemplo, eu tive que fazer um enunciado para uma divulgação do reiki, e às vezes tu te pega pensando como é que eu vou fazer isso de uma forma mais científica. Não tem. Não tem, é um sistema criado no Oriente, canalizado por um japonês que tinha toda uma disciplina oriental, né? E que trabalhou e que isso de alguma maneira a gente sabe que tem resultado. Mas tu não vai ter como comprovar cientificamente, porque não tem uma comprovação científica. Tem E sim um na verdade, assim, resultado ó, bom, efetivo. para quem estiver nos assistindo, que nunca fez esses tipos de terapias, o que eu digo, né? Das duas, uma. Ou vai pesquisar um pouco, por curiosidade, nem que seja para dizer, ó, não funciona, ou Uhum, vai testar em si, né? uhum, uhum. Porque eu acho que essa é a melhor maneira, né? O melhor argumento. Vai lá, experimenta e vê o que acontece. Porque não Sim. adianta. A gente é apaixonada por isso, trabalha com isso e Uhum. cada vez mais busca trabalhar só com isso, né? Só com isso que eu Sim, digo é associando as técnicas sim, sim, e vendo agregando o tudo ser isso. humano como. E sempre eu acho importante de novo falar, né? A gente facilita, a gente contribui, mas tá tudo dentro da pessoa, né? As respostas estão todas ali. Então, acho que a primeira coisa é Sim. isso, é cada um acreditar em si mesmo, que tem potencial para Uhum. tudo ser resolvido, né? Tudo é possível. Sim. É isso, é o que eu costumo dizer, né? Tu não vai dar a direção para a pessoa, a direção está dentro dela. Tu vai ajudar ela a encontrar a direção, né? Diante das ferramentas que a gente adquiriu, seja através dos florais, das barras de access, do reiki, da acupuntura, essa infinidade de terapias que existem, né? De tratamentos que existem. Através deles, a gente pode auxiliar essa pessoa a encontrar essa direção que está dentro dela, que é o autoconhecimento e aí então processar a autocura. É isso que a gente faz, a gente nada mais é do que uma ponte fazendo essa ligação para que a pessoa encontre esse seu elo e seguir sua caminhada, né? Eu acredito que é bem simples essa função. Não sei se tu tem alguma coisa a complementar nesse aspecto, né? Eu acho que a gente é uma ponte que possibilita outros caminhos, né? E isso Sim. é como religião, cada um tem a sua, né? Eu Aham. acho assim, o que é importante dizer? Daqui a pouco alguém foi ali e fez uma sessão de acupuntura, não viu o resultado, não quer dizer que porque para a pessoa não deu resultado, que ela não possa procurar uma outra terapia, né? Tipo, vai fazer Sim. uma barra de axis, vai fazer um reiki, né? Vai botar um cristal radiônico. Existe Sim. N possibilidades, né? O que a Existe, com gente diz é o certeza. seguinte: procurem mais se voltar para isso. Porque aquela história a gente já sabe assim, ó, já é comprovado. Exercício físico previne problemas de saúde, né? Meditação ajuda a vir para o estado de presença. Tem pessoas que Sim, Carol. têm dificuldade de meditar. Então vai lá, faz uma sessão de barra de axis. Vai ser que em 50 minutos consegue o mesmo resultado que horas de meditação. Daqui a pouco, se isso não serve, vai para outra coisa. Mas busque, existem muitas ferramentas assim disponíveis e Aham. tudo com o objetivo de melhoria de vida mesmo, de qualidade de vida, né? E é sempre Sim. importante dizer que quando as pessoas buscam isso, elas acabam influenciando, reverbera em todo o seu sistema, né, familiar, das pessoas de convívio. Então, não é uma coisa estanque, não tem como ver, a gente não tem como ser uma pessoa no trabalho, outra em casa, outra na saúde, né? Tudo está Sim. agregado.
Sim, com certeza, né? E essa questão de reverberar, né? Eu acho muito interessante também trazer isso, porque todas aquelas pessoas que estão próximas a ti, ou mesmo distante, que estão no mesmo sistema, no momento em que tu consegue mudar essa energia, tu tá mudando no todo. Não é? Eu lembro que quando eu fiz os cursos de floral, ela citava essa questão, que nós estamos todo emaranhado numa teia. Né? E todos aqueles que estão na mesma frequência, no momento em que um muda, ele altera todo o resto. É uma peça, né? É uma peça que muda e, consequentemente, é o efeito dominó, de outra Sabe maneira, né? que tu falou agora de uma outra forma que a Cris levantou na nossa live de quinta-feira, que até ela deu um Ah, exemplo que foi dos guris lá, dos meninos da consciência, que sim. na natureza tem todos os exemplos, né, de como as coisas funcionam. E aí Aham. eles deram de exemplo as andorinhas, né, que elas andam em forma de Sim. V. E que tem momentos que, na verdade, quem é que é a andorinha que, tipo, corta mais vento? É a que tá lá na Aham. ponta. Mas ela Sim. precisa das andorinhas que estão atrás para Aham. facilitar esse processo. E que Uhum. tem momentos que eles trocam de posição. Sim. Então, acho que isso também serve para nossa vida, né? Porque tem hora Aham. que o teu colega é teu exemplo, e daí tu vai buscar alguma coisa que tu viu o exemplo e tu achou interessante. Assim como tem Uhum. horas que tu busca coisas para ti, tu tem resultado, daí tu acaba se tornando um convite pro teu familiar que tá vendo o teu resultado para ir buscar. Então, eu acho que Uhum. é aquela história assim, né? Quando tu faz para ti, tu acaba fazendo para outras pessoas também. Sim, com E certeza, algumas né? vezes, quando tu tá meio em desequilíbrio, tu vê alguém que tu te serve de motivação para fazer, né? E eu vejo assim, nesse momento, principalmente, eu vejo assim, ó, são muitas pessoas, graças a Deus, né, entrando nesses sistemas, e isso com certeza a gente vai mudar no todo, porque eu também lembro da história que Saia nos contava a respeito de um. Eu vou trazer da forma que eu lembro, que não é talvez não seja isso, mas. Exato, mas que eu Ficou lembro de para uma que eu. ti. Que foi uma pessoa que ficou um tempo, tipo, ensinando um macaco a descascar banana, né? Levou, digamos que 2 meses para que ele realmente descascasse a banana. Depois, quando ele viaja para um outro continente, chega lá, em tipo, o macaco aqui levou 2 meses para aprender a descascar a banana. Quando ele viaja para um continente, tem contato com outros macacos, esses macacos levam um dia para descascar essa banana. Quer dizer, a dificuldade toda reverberou e reverbera em outro continente, né? Então essas mudanças quando acontecem em grandiosidade, quando um leva mais tempo para isso acontecer, mas os demais não vão ter tanta dificuldade porque o caminho de alguma maneira já foi aberto e então assim eu percebo também esse momento. Nessa nossa união de mudar, ajudar a mudar esse todo, né, com todas essas nossas terapias que a gente veio até aqui caminhando, já auxiliou muito, essa caminhada de muitos já vai ser menor. No próprio grupo Gratidão, não é? Que tem os que ainda estão dormindo e os que já acordaram. Os que já acordaram preparam, né, todo o ambiente para que quando aqueles que ainda estão dormindo acordarem, o café já está ali. Então, eu fiz o café, o outro vai acordar, o café já está pronto. Então, é isso tudo que é bonito nessa nossa caminhada, nessas nossas terapias, né? Sim. Tu falou da questão do. Tu deu esse exemplo da banana. Tem aquela história também, além disso, né? Que é a história dos macacos que lavavam as batatas, ensinaram os macacos a lavar as batatas numa Uhum. ilha. E aí, num outro ponto isolado, lá pelas tantas, outros macacos começaram a lavar as batatas também, né? E aí, os macaquinhos que vieram dali, tipo, os filhos desses macacos, Uhum. já não comiam batata suja. Já Sim. nasceram, né, aprendendo a lavar batata. Então, Uhum. além da gente estar fazendo uma caminhada em que outras pessoas também estão fazendo em outros pontos, porque tem tudo a Sim. ver com física quântica, isso, né? Uhum. As pessoas que vierem depois da gente também já vem pronta, né? Uhum. Uhum. Vai Não só essas reverberando, que né? Tu vê, a reverbera isso gente. aí. Sim, a gente cita os macacos, né? Então, quando o Saia traz essa explicação e tu também lê a respeito disso, quer dizer, é o macaco que viu, a gente é a mesma espécie. Então, isso significa o quê? Se eles reverberam entre eles, nós, né, ditos seres humanos, também reverberamos entre todos os outros, porque nós somos semelhantes.
Quer queira, quer não sim. queira, né? Alguns podem estar dormindo bem mais, mas vai reverberar igual, mesmo que em menor sintonia, digamos assim, mas vai reverberar. Em algum momento ele tem ali a semente plantada, digamos, né? Alguém vai chegar, vai regrar e daqui a pouco aquilo vai florescer. É dessa forma que eu vejo a beleza de tudo isso. Não, e eu acho assim muito interessante deixar claro uma coisa. A gente está falando aqui duas pessoas que trabalham com terapias energéticas, né? Mas eu acho Sim. importante, se tiver alguém nos escutando que vai ver esse vídeo depois, que trabalhe com o ser humano no geral. E aí nem precisa ser esse ser humano que chega mais sensível por estar num momento de doença, de dor, ou emocionalmente abalado. Mas o ser humano no geral, né? Eu acho importante, assim, ó, quem trabalha com o ser humano tenta começar a olhar de uma forma mais ampla, né? Saber que ali, quando tu tá atendendo alguém, tu tá atendendo o amor da vida de alguém, né? Seja num Uhum. atendimento num balcão de açougue, seja Uhum. num restaurante, enfim. Começa a olhar a pessoa de uma forma mais humana, assim, porque isso vai facilitar, né? Acho que facilita o trabalho que for exercer, o que for fazer. Eu trago esse exemplo porque eu me dei conta de uma coisa. Isso eu já aprendi desde a faculdade com algumas professoras que diz que o corpo da gente tem memória e que tudo reverbera, né? E às vezes tu tá com um paciente ali acamado, que não fala, nem nada, e tu, como, por exemplo, técnica de enfermagem, tu vai mexer nele, né? Às vezes tu tá no piloto automático porque tu sabe que tu tem que trabalhar tantas horas, que tu tem que ter tempo de dar o remédio, dar o banho, né? Fazer tudo o que tem que fazer. E aí tu esquece, às vezes, que tu tem uma pessoa ali que é o amor da vida de alguém, né? Que poderia ser tu, poderia ser um familiar teu. E tu esquece, às vezes, de pedir permissão para mexer com aquela pessoa, né? Porque tu, Uhum. porque tu fica achando, não fala, não se comunica. Só que aí volta de novo a história do que a gente está dizendo, a energia, a primeira comunicação é a energética. Então, comecem a tentar olhar quem chega ali de uma forma mais amorosa e gentil, né? Que isso vai Eu facilitar as relações de trabalho, as relações no sim, geral. sim, com certeza. Eu penso, hoje principalmente, eu penso assim, dentro de um corpo, né? O corpo é uma igreja, é algo Um tempo, sagrado, que é um templo que abriga uma alma, né? Mas eu também percebo assim, Mac, nessa nossa conversa, que tudo isso, eu percebo, quando a pessoa ela ainda não se valoriza, ela ainda não se reconhece, ela olha o outro, ela se enxerga sempre. A gente sabe da questão do espelho, não é? Então, se ela não tem isso dentro dela, ela olha o outro, ela não consegue enxergar a amorosidade, ela não consegue acolher, porque ela não tem por ela mesma, não é? Então, eu acho que isso é uma das formas da gente se perceber. É olhar o outro e ver o que a gente pensa a respeito, né? Isso vai ajudar um pouquinho a ver o que a gente pensa a nosso respeito. O que o outro merece, ou que forma eu trato essa outra pessoa, que forma eu mereço ser tratada, né? Como é que eu me enxergo? Porque o outro como é que sempre eu é me meu trato, né? espelho, né? E Verdade. principalmente, infelizmente, aquela pessoa que a gente mais repudia, ela nos traz uma grande informação, né? É muito Sim. incrível, né? Aí a gente tem que reavaliar bastante o que ela está trazendo. E isso eu estou falando e se aplica a mim também, né? Que fique bem claro, porque não é porque eu já consegui, não, ainda não. Né? Mas a única, um pouquinho da minha vantagem é que eu, no primeiro momento, até me deixo ir, no segundo eu paro para reavaliar. Repenso. Né? É um Então, exercício, né? É uma musculatura que se cria. sim, Eu sim. gosto muito de uma ferramenta que é do Axis, né? Que é uma pergunta que quando tu encontra uma pessoa que tu tem um pouco de dificuldade de conviver, ou até tu não tem uma boa aceitação, que tu cria os julgamentos, a melhor Uhum, coisa é assim, qual é o presente que essa pessoa tem para mim, né? uhum. Qual o presente que tem aí nessa situação para mim? Porque, Sim, na sim. verdade, normalmente aquilo que a gente está repudiando no outro, de alguma forma está dentro da gente. Pode ser que até seja uma coisa que a gente tenha que trabalhar muito, mas Sim. tem uma potência por trás disso, né, Bia? Assim como as doenças, né? Sim, sim. Sempre São tem coisas a informações, né? trabalhar. Uhum. E tu sabe que agora, nesse estudo, agora que eu estou fazendo mais aprofundado dessas questões, ele traz a questão de, às vezes, a gente não reconhecer
as nossas emoções, né? Então, ainda ele cita a questão do risco que uma pessoa que não tem medo, né, que se diz não ter medo, ela passa de alguma maneira a ser um suicida. Né? Porque daí ela é aquela pessoa que vai atravessar a rua sem olhar para os lados, né? E vai viver de que a gente chama de forma arriscada. Então, às vezes, a gente está num tão grande nosso desequilíbrio que a gente confunde, né? A gente confunde a raiva com a tristeza, a gente vai fazendo uma confusão, não reconhece as nossas emoções, e isso nos causa um distúrbio, né, como tudo. E eu estou trazendo isso para falar do MB também, porque o MB faz isso, mais uma vez frisando, né, aí eles nos ajudam a tomar consciência de quem nós somos, né, o autoconhecimento é o nosso foco principal. Né? Não, e Então, a gente usa muito a ferramenta do relaxamento, né? Da sim, da respiração, que é para respiração, ó, quê? aqui agora. Que é o estado de presença, porque se a gente, até há pouco tempo a gente fez um curso, né, Bia, que ele disse Uhum, assim, a gente tem que aprender a observar o observador, né? O observador uhum, é aquele que percebe a situação e tem a uhum, emoção. E aí, observar o observador é tu te dar conta da tua emoção e uhum, dizer, ok, né? Tá tudo uhum, certo, eu tô sentindo isso agora, mas o que que eu vou fazer com isso? uhum. É a atitude Né? daí, então, né? Uhum, Exato, a ação. E eu acho que esse é o nosso grande enfoque, né? Eu acho que a uhum, gente acredita que a autocura só acontece quando se existe um autoconhecimento, e para isso tu tem que estar no estado de presença. E aí sim, a gente uhum. busca as nossas ferramentas para trabalhar isso, né? Pra isso, Quem né? já Pra fez, poder. quem já fez o curso com a gente sabe como é que funciona, que a nossa ideia é tipo, é tornar a pessoa independente. Passa as Sim. atividades para isso e segue a vida. Bom, não sei, não, nem sei se tem alguém que quer perguntar alguma coisa ou contribuir com a Glaucia colocou. E cada tombo que tô levando, mais volto. E cada tombo que tô levando, mais volto sempre. Sim. Né? A gente vai levando os tombos e tem que levantar mais forte. Né? Às vezes a gente fica calejado. Mas na verdade o tombo é sempre uma chamada de atenção, né? Ele vem, tudo é contribuição, seja o bom ou o ruim, é contribuição. E eu digo, a gente aprende mais com os nossos pequenos tiranos. O que vou fazer, né? Com nossas Ele, sombras, com os nossos uh-huh, tombos. eles são os É, porque nossos a vida é maiores dinâmica, ensinadores. né? A vida é dinâmica, sempre vai ter altos e baixos. O importante é saber como tentar se equilibrar dentro disso, né? Sim, sim. É sair tanto da posição de vítima como da posição de réu, né? Porque a gente ou tá lá na posição porque eu sou vítima, alguém é culpado pelas coisas que me acontecem, ou então eu sou réu, eu sou culpado pelo que acontece com os outros, né? E a gente tem que sair de qualquer uma dessas duas, né? Que daí é a Que são, neutralidade, né? É o autoconhecimento e a neutralidade, né? que na verdade, quando a gente fica se julgando, que isso aí são auto-julgamentos, né? Que a gente fica comprando essas ideias, não deixam de ser implantes distratores, isso aí foi que eu Sim. aprendi no fundamento. O que são os implantes distratores? É isso, é se colocar na posição de vítima, porque quando tu tá te vitimizando, tu não tá fazendo nada. Ou, eu sou culpado, não tem o que fazer. Também, de novo, tu tá se distraindo de tu ser aquilo que tu realmente veio para ser, né? Para tu cumprir tua missão no mundo, no caso, para tu desenvolver o teu talento. Enquanto tu fica se distraindo com isso, com esses julgamentos, tu acaba não fazendo nada, né? É, Não sai do conforto. eu acho, eu pelo menos penso assim, ó, a liberdade está no exato momento em que a gente assume a responsabilidade sobre nós mesmos, né? Porque daí a gente tem o direito a escolhas. Então é quando a gente tem o direito às escolhas, né? Não é que vai acertar sempre ou errar, mas escolhe. Escolhe consciente, se responsabiliza pela escolha e fica tudo mais fácil caminhar. Hoje eu vejo muito isso, né? Eu escolho, eu posso sofrer por alguns dias até em virtude de alguma coisa que eu ainda continuo buscando um culpado para a situação que eu estou passando, mas até que chega um momento em que eu acordo e percebo que não existe isso. Aí então eu vou lá buscar o que está acontecendo comigo, o que o meu ego, ou seja, o que for, está projetando, né, e tentando me boicotar para que eu ou não seja feliz com uma situação ou não aceite ela, enfim, o que está em mim que está provando tudo isso, porque no externo só tem aquilo que eu permito que tenha, né? Sim. O que eu não permitir não vai ter nunca. Mas eu vejo assim, eu acho que nos primeiros tempos a gente tem medo disso, né? Mas depois não, a gente vê que é tão bom, que a gente transita tão bem
e que é muito mais fácil, né? Eu acho que é bem isso aí mesmo, né? Liberdade é poder escolher, né? É poder Aham. saber o que tá escolhendo. Bia, olha só, tá em 58 minutos. Então, não Tá, sei se a gente já 28 não. restantes. É, já É. vamos nos dando tchau. Obrigada, Ah, eu quero de novo te gratidão. agradecer por esse bate-papo, que foi maravilhoso, sempre é. Agradecer as pessoas que tiraram um tempinho aqui no sábado para estar aqui com a gente. E Sim, sempre que quiser, gratidão, eu estamos também. aí. Eu também te Então, agradeço bastante. É bom bater um papinho e levar alguma coisa para alguém, né? de Tá? novo, agradeço as pessoas também que estão no Face.